Olá, estamos aqui hoje no programa Código de Honra, programa este de iniciativa do Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, e hoje contamos com a ilustre presença do desembargador Álvaro Passos. Como vai, doutor Álvaro, tudo bem? Tudo bem, bom dia, prazer estar participando do seu programa. Ele que além de mestre e doutor, também é magistrado desde 1985, desembargador desde 2011, de 2016 a 2018 assumiu também o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor da FAAP de Política, Direito Financeiro e Direito Internacional. Vamos falar um pouco hoje sobre gestão do Poder Judiciário e carreira dos magistrados. Vamos nessa? Então tá bom. Me fale um pouco, doutor Álvaro, sobre os gargalos que existem hoje no judiciário e como o judiciário poderia estar melhor em termos de gestão. Bem, doutora Fabiana, uma questão que nos preocupa bastante quando olhamos a gestão do Poder Judiciário é o excesso de demanda. E ela é provocada exatamente por uma ansiedade que a população tem em se ver atendida nos seus direitos, sobretudo naqueles chamados novos direitos. Envolve questões de consumidor, questões de ações de massa, e isso tem trazido um volume muito grande para o judiciário, que cresce numa projeção muito maior do que crescem os nossos recursos ou a nossa capacidade humana, a capacidade de pessoal, de atender essas demandas. Então isso é uma preocupação sempre constante, porque quando você é chamado a intervir numa situação, e isso não se dá ao tempo esperado, não se dá da forma que se espera, há uma reação da população em desconstruir essa legitimidade que o judiciário tem no sentido de exatamente prestar a jurisdição. Então isso nos preocupa porque se nós não conseguirmos atender essas demandas no tempo, no momento em que as pessoas, ou da forma como as pessoas esperam, isso pode trazer uma consequência negativa para o Poder Judiciário. A gente sempre faz uma analogia, pode fazer uma analogia com o que ocorreu com os outros poderes. O Poder Executivo foi o grande poder do século XIX. Houve assim uma expansão muito grande da atuação desse poder e se depositou muita esperança na atuação do Poder Executivo. Ele não atendeu essas demandas. Isso migrou para o Poder Legislativo, que foi o grande poder do século XX. Então, no século XX, as assembleias, o Poder Legislativo, a atividade legislativa, a ideia da lei como expressão da vontade, lá que nem o Rousseau já dizia, da vontade geral, acabou não atendendo às demandas. Então, ele também se desconstrói. Isso não é só no Brasil, não, a gente vê isso no mundo inteiro. E o que acontece no século XXI é que é uma hipertrofia do Poder Judiciário. O Judiciário acaba sendo reivindicado, sendo chamado para atender às deficiências ou para dar uma resposta em função das deficiências dos outros poderes. E em que sentido o judiciário hoje vem sendo chamado que antigamente não era chamado? Hoje ele vem sendo procurado por que setores? Olha, a gente pode analisar sobre duas questões, o âmbito privado, e o âmbito público. No privado, há, sem dúvida nenhuma, uma explosão das questões de família. A partir dos anos 60, quando a família mudou do seu perfil, seja por conta da inserção da mulher no mercado de trabalho, seja por conta da sua libertação em função do controle da própria natalidade, isso transformou muito as relações familiares. E depois, nos anos 70, com a introdução da lei do divórcio. Então, nós passamos por uma transformação muito rápida nas questões familiares. Hoje, a família, ela é uma família multifacetada, não se tem mais aquele modelo de família que se tinha, homem e mulher, e os filhos morando numa mesma casa, com uma relação que ia durar uma vida. Hoje as relações elas ocorrem com muita frequência num espaço muito menor, quer dizer, a família se desconstrói com uma certa rapidez. Nós temos outras formas de família. Hoje temos famílias com os pais morando à distância e compartilhando a guarda dos filhos. Nós temos pais que constroem suas famílias, então tem aquela famosa frase, os meus, os seus e os nossos, de sorte que há uma pluralidade na questão da prole. Enfim, tudo isso transformou substancialmente a família, sem entrar em outros aspectos, como as relações
pluriafetivas, como eu chamo, né? Outros chamam de poliafetivas, que também já estão ocorrendo, ou aquelas que são de relações pessoas do mesmo sexo, enfim. Há uma transformação total. E todos esses conflitos acabam vindo para o judiciário, né? Antes, quando nós tínhamos aquele modelo mais tradicional, né, que reproduzia de gerações em gerações sempre o mesmo modelo, a própria família se encarregava de solucionar os seus conflitos. Então, se chamava o pai, se chamava o avô, se chamava uma pessoa que tivesse uma certa ascensão no casal. Hoje não. Hoje a família não dialoga sobre esses fatos entre si e acaba sendo chamado o judiciário para resolver isso. E nem sempre é possível se dar uma resposta satisfatória quando se envolve questões emocionais. Fazendo um paralelo nessa questão da família, né? O senhor, como desembargador, quando chega diante de um caso de família, eu vejo assim a dificuldade que deve ser decidir entre um lado e o outro lado, sendo que ambos os lados devem ter suas razões. Qual que o senhor acha que qual é a sua estratégia, a melhor estratégia para não ser injusto, digamos assim, com as partes? Não é muito fácil, porque casos extremos são fáceis de resolver, né? Então eu tenho de um lado um pai que é omisso, ou de um lado uma mãe que pratica alienação parental, ou o contrário, uma mãe que é omissa, um pai que, né, pratica uma certa violência com relação aos filhos. Esses casos não nos traz grande dificuldade, porque evidentemente as cores são muito evidentes, então é fácil perceber aonde está o problema e como tentar indicar o caminho para a solução. A gente não soluciona, a gente indica o caminho. Quem vai solucionar são as partes, isso principalmente nas questões de família. Agora, aquelas questões em que nós temos um estreitamento, né, na situação entre as partes litigantes, não são questões extremadas, aí realmente é uma situação que a gente deve analisar com uma lupa, né, muito poderosa para tentar enxergar nas entrelinhas aquilo que realmente é o conflito a ser solucionado. Uma das estratégias que a gente tem adotado, que tem dado resultado, é deixar que a situação se acomode naturalmente, né? Adotar a política da mínima intervenção, intervir o mínimo possível nessas relações. Por exemplo, acho que a questão mais problemática é a questão da guarda, né? Guarda e visita, mas principalmente a guarda. Esses conflitos, eles são tormentosos porque muitas vezes você pode estar mudando a história de vida de uma pessoa, né? Então, com exceção dos casos extremados, aqueles em que a controvérsia não exige uma preocupação maior, porque a criança não está exatamente num estado de risco, a solução que eu tenho adotado é fica com quem está, né? Se está com o pai, fica com o pai. Se está com a mãe, fica com a mãe. Pai e mãe são bons para cuidar de filhos. Não tem essa questão de que a mãe é melhor ou o pai é melhor. Se ambos são bons, que ótimo. Feliz para essa criança que tem pai e mãe bons, né? É aí eles que vão ter que realmente se encontrar e achar a solução de como conviver com esse conflito, uma vez que já não estão mais no mesma casa, no mesmo lar. E a aplicação literal da lei ajuda na solução desses conflitos? Não. Nesses de família, não. A gente tem que ter uma leitura um pouco mais extensa, ter uma percepção maior, né, para se saber exatamente qual é a dose desse medicamento chamado decisão judicial que deve ser dada. Às vezes, meus alunos, né, eu falo que lei ou decisão judicial é que nem remédio, né? Se a dose for pequena, não faz efeito. Se for muito grande, causa um efeito colateral muito grande. Então ela tem que ser na dose certa, né? Muito pouco não gera nada, muito pode matar. Então a gente tem que saber fazer essa dosagem. E nesses casos, principalmente, não dá para ter uma regra absoluta, né? Cada caso a gente deve estudar, deve tentar perceber ali quais são realmente os motivos que aquele casal está naquele conflito tão acentuado e buscar ajudá-los. Isso que é importante, né? Ajudá-los a encontrar a solução. E às vezes ajudar a encontrar a solução é criar para eles um problema. Qual é o problema? Deles terem que decidir.
né? É fácil dar para o outro decidir, né? E até porque, se der errado, você tem para quem botar a culpa, né? Uma vez, num julgamento, o filho ia ficar com o pai. Eu já tinha dado em tutela antecipada, no agravo de instrumento, essa guarda com o pai. O menino já tinha 8 anos. E depois fui julgar a apelação e o menino foi com o pai assistir o julgamento. E eu percebi que era o pai e o filho, porque foi ficando para o final o julgamento, né? E ia ter sustentação oral e eu, no final, só estava lá um rapaz, não era muito o pai, um rapaz jovem, 30 e poucos anos, e o menino. E eu lembrei de uma cena de um filme, né, do Resgate do Soldado Ryan, em que ele diz, né, para o soldado, para o Ryan, faça por merecer, né, o sacrifício de toda a tropa para ir resgatá-lo, né? E eu introduzi essa fala no meu voto, né? Eu disse para o pai e para o filho, façam por merecer, porque a partir daqui é com vocês, né? Nós não podemos nos responsabilizar eternamente por isso. Então, tenham consciência da situação que está sendo entregue hoje para vocês. Em termos de tomada de decisão, já que nós estamos falando um pouco disso, qual foi a mais difícil para você, então, em termos de tomar decisão? Olha, 2 terríveis, já no tribunal. Talvez no primeiro grau tenha tido outras, mas o tempo já se tratou de consolidar a decisão e eu já não lembro mais. Mas 2 recentes. Uma foi numa situação de uma moça que tinha uma relação com um namorado de adolescência, né? Casal, assim, com todo aquele perfil do casal perfeito, né? Ela bem formada, ele bem formado, os 2 bonitos, os 2 educados, enfim, né? E aí sofre um acidente, o rapaz morre e ela tem uma deformação facial e isso acabou resultando uma série de outros problemas e tal. E a ação era de reconhecimento de união estável. E o juiz julgou pós-mortem, né? E a ação foi julgada improcedente, eu fui apreciar o recurso e infelizmente eu não encontrei elementos para reconhecer a união estável, porque eles moravam, não só por isso, mas havia um elemento adicional, eles moravam em cidades diferentes, porque trabalhavam em locais diferentes, mas eles estavam noivos, e estavam programando o casamento. Entendi. Então, nesse aspecto, entendi que não havia ainda aquela situação capaz de demonstrar. Eu fiquei muito, muito chateado, não tanto pela decisão em si, mas pela história desse casal, que tinha tudo para ser um casal feliz, né? E infelizmente um acidente de carro abreviou, quer dizer, pôs fim a todo o sonho. E um outro foi recente também, uma questão de uso de medicamento ainda em fase de pesquisa. E aí havia uma situação em que a parte queria que a criança fosse introduzida num sistema de pesquisa internacional, isso entendi que não era viável, né? E também o programa de uso compassivo desse medicamento também não se enquadrava nas hipóteses da Anvisa, né? E também uma situação que me deixou muito abalado, porque nas 2 situações não foi possível atender aquilo que buscavam. E eu me deparei não com a questão da aplicação da lei, mas a questão do sofrimento que as pessoas vivem nas suas realidades e que muitas vezes a gente passa a vida sem perceber, né? E isso é uma coisa que aqui no judiciário a gente tem essa possibilidade, né? É como eu falo que é como se nós tivéssemos várias lunetas, né? E de vez em quando a gente olhasse por cada uma delas, e cada uma delas nos mostra uma cena que, sem esse artifício da luneta, né, a olho nu a gente não conseguiria enxergar. É um aprendizado humano muito rico. Muitas vezes a gente sofre, né, essas situações, mas a gente vai construindo também a nossa formação a partir daí. Voltando um pouco na gestão, o senhor mencionou que os tribunais hoje estão totalmente assoberbados de processos em virtude dessa quantidade de processos onde as pessoas necessitam do judiciário para auxiliar na tomada de decisão. E isso vai ser alterado um pouco agora com o início da mediação e da conciliação? O senhor acha que vai diminuir um pouco esse fluxo do judiciário?
Olha, a mediação e a conciliação e essas formas alternativas de solução do conflito, elas sempre foram pensadas exatamente para recompor esse perfil que a sociedade humana já teve no passado. Né? De contar com outros à sua volta, com pessoas que já tenham essa experiência, que não são técnicos, mas que auxiliem as pessoas a tomar decisões e a superar os seus conflitos. Essa é a expectativa. Né? Agora, se isso vai realmente reduzir, eu acho que vai depender, vai demandar muito trabalho e uma mudança de cultura. Né? A nossa cultura, eu digo, a cultura do brasileiro e do latino, né, em geral, isso é perceptível e detectável por vários estudos que já foram feitos, nós não temos muita tradição na busca da solução dos conflitos pela via do auxílio da nossa comunidade. Né? Nós tomamos atitudes, em geral, individualistas. Uhum. Enquanto que em países com outra tradição, né, sempre lembrado dos anglo-saxões, por causa da tradição inglesa, norte-americana e mesmo de países do norte da Europa, que a comunidade tem um peso muito grande. Né? Então basta ver que a instituição do júri tem por finalidade exatamente isso. Né? Por que em outros países, sobretudo, sempre lembrado, né, nos Estados Unidos, até causas de família são levadas ou podem ser levadas a júri? Porque é a comunidade dando a solução para os seus próprios problemas. E aqui não, aqui a solução é técnica. É diferente, o júri é imotivado, aqui o nosso é motivado. Né? Nós temos que ter como base, parâmetro, a norma jurídica. A decisão numa mediação não precisa ter nenhuma preocupação com isso. Então, é o que desejamos. Mas se vamos conseguir, nós precisamos ter muito trabalho e uma mudança de cultura. Veja, nós dois somos professores. Qual é a matéria, a disciplina mais importante, que se dá mais atenção, mais foco, e os alunos mais se preocupam numa faculdade de Direito? Processo civil e processo penal. Eu falo, processo civil e processo penal é a regra da briga. Não é a briga, é a regra da briga. Né? Não é o lutador, é como ele vai lutar. Né? Então, para nós, a nossa cabeça, como profissionais do direito, ela está sempre muito voltada para a questão do conflito, do litígio e da interferência de um terceiro. O exame da OAB só cai peça processual. Né? Não há nenhuma preocupação, não vai aqui nenhuma crítica, pelo amor de Deus, à Ordem dos Advogados, mas só retrata a nossa cultura de litigiosidade. Né? Então, não há uma... Agora que as faculdades estão começando a se preocupar com essa preparação do aluno para essas formas de conflito. Mas mais do que o aluno, é preciso preparar a sociedade para isso. É ela que tem que ter a motivação de buscar a mediação e outras formas de solução. E não simplesmente você montar uma estrutura e ficar esperando alguém chegar e bater na porta para entrar. Né? É preciso um trabalho que seja feito com ambos. Vamos esperar e torcer para que isso aconteça, né? Porque por todos os juízes e magistrados que eu já entrevistei nesse programa, parece que o Tribunal de Justiça é o maior tribunal do mundo em número de causas, né? Então, isso precisa... Olha, eu ouço muito isso, mas eu tenho minhas reservas com relação a afirmar isso. Né? Porque a Índia e a China têm uma população 10 vezes maior que a do Brasil. Não seja 10, nós temos 200, eles têm 1 bilhão e 200. Não sei se a gente pode afirmar com toda a segurança que nós somos o maior do mundo. Será que eles brigam assim, menos? Um dos. A respeito disso, sempre é um dado lembrado para mostrar o grau de litigiosidade que nós temos. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Segundo contas que são feitas, e eu acredito que são essas... É uma realidade, são 100 milhões, existem no Brasil 100 milhões de processos em andamento. No estado de São Paulo, nós somos 40 milhões de habitantes aproximadamente, com 20 milhões de processos. Lógico, o que eu vou falar não é real, mas é para dar uma ideia da dimensão. Considerando que cada processo tem 2 partes, então nós temos 200 milhões de pessoas litigando no Brasil e 40 milhões em São Paulo. Uhum. Lógico que a afirmação não está certa, porque muitas são propostas pelo Ministério Público, muitas empresas são réis em várias ações, mas numa distribuição ideal, perfeita, nós teríamos uma situação dessa. Quer dizer, todo mundo tem uma ação judicial.
Ou é réu ou é autor. De algum É jeito. muita coisa, não justifica. Tem que mudar um pouco a cultura, né? Tem que mudar a cultura, tem que mudar as práticas comerciais, principalmente na área do direito do consumidor. Nós temos que dar mais importância para as decisões judiciais, para que elas sejam mais uniformizadas, que isso sirva de balizamento para que as empresas saibam como agir. O Estado também tem que cumprir a sua parte, a sua área de direito tributário. Quer dizer, o Estado perde em ações em que teses já foram consolidadas, ele continua na prática como se aquilo para ele não significasse nada. Então, isso está errado, né? É isso que gera demanda. Eu lhe agradeço pela participação no nosso programa de hoje. Gostaria de abrir para o senhor fazer breves considerações e nós vamos daqui a pouco para o seu próximo programa, que falará sobre carreira jurídica, carreira de magistrado. Eu agradeço, posso dizer, a minha amiga, né, Fabiana Lopes Pinto, professora da FAAP, advogada brilhante na área tributária, pessoa que eu admiro bastante. Foi uma honra participar do seu programa, é uma honra falar para os seus telespectadores e participar também como magistrado e transferir um pouquinho da minha experiência, né? É importante que as pessoas, os advogados que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, também percebam o lado, né, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas esperanças, né? Porque afinal de contas não existe judiciário sem advogado, não existe advogado sem judiciário, né? Nós estamos umbilicalmente presos uns aos outros, né? Fazemos parte de uma mesma, posso usar a palavra família, né? São os operadores do direito. E, então eu fiquei muito honrado com esse convite e agradeço imensamente. Bom, eu encerro então. Muito obrigada, doutor Álvaro, pela participação no programa de hoje. E eu encerro nosso programa Código de Honra.